Continuando com as explicações do Alter Rebbe, quando ele estava nos expondo o amor a Deus que podemos ou que conseguimos, com muito esforço, cultivar durante os 6 dias da semana, dentro da nossa vivência convencional no mundo terrestre, no mundo material. Então nós vimos que o alcance da nossa conexão com Deus nos dias da semana é, de certa forma, limitado. Ele envolve apenas os níveis inferiores da alma divina. O nosso habitat, no mundo físico, material, não dá vazão, não permite que a alma divina se manifeste em todo o seu esplendor, em todo o seu potencial. Apenas uma parte ínfima, mínima dela que se manifesta principalmente nos dias comuns, nos dias de trabalho, nos dias da semana. Mesmo assim, nós temos a mitzvah de amar a Deus. Esse amor a Deus representa uma conexão com o divino, e conforme nós dizemos todos os dias nas nossas orações, isso é uma mitzvah dupla da Torá, a mitzvah de recitar o Shema Israel, tanto pela manhã como também de noite, com o intuito de despertar esse amor a Deus dentro de nós. Então nós vimos que através da meditação na unicidade de Deus, quando nos apercebemos, quando nos conscientizamos que a única existência absoluta, a única existência verdadeira é apenas então somente Hashem Echad, o Deus único, a divindade. Então isso faz com que se anulem as outras vontades, as outras paixões, a nossa atração pelos assuntos triviais, pelos assuntos mundanos, nossas ambições, pelos assuntos terrestres, etc., e nos concentramos apenas naquilo que verdadeiramente é real e existe, que é a divindade. E ele nos diz, o principal aqui é chegar ao que diz o versículo Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Ame a Deus com todo o teu coração. O que significa com todo o coração? Com todo o teu coração, conforme explicam os nossos sábios no Talmud, Bishnei Yetzarecha, com as tuas duas inclinações. Nós temos dentro de nós duas inclinações, uma para o bem, Yetzer Hatov, um lado que nos atrai para as coisas boas, positivas, para o elevado espiritual, e nós temos o Yetzer Hara, nós temos também uma inclinação para o mal, que é aquele lado que pende, que nos atrai para o egocentrismo, para apenas a autossatisfação, e muitas vezes sem critério, sem ética, sem moral, para coisas ruins, né? Buscando atalhos, etc. Então nos diz a Torá que devemos amar a Deus bechol levavcha, com todo o teu coração. Isso significa, na interpretação que nos é dada pelos nossos sábios, com todo o coração, com os dois lados do nosso coração, com as duas inclinações. Ou seja, devemos amar a Deus não só com a inclinação positiva, o Yetzer Hatov, mas até mesmo com o Yetzer Hara, até mesmo com a inclinação para o mal. Como se ama a Deus através da inclinação para o mal. A inclinação para o mal nos inclina, nos faz, nos leva e nos conduz e nos traz uma queda para as coisas negativas, para outros tipos de paixões e amores, não para o amor a Deus. Ele nos diz que o objetivo é justamente esse, sheitapech gam haratzon shel hanefesh habahamit hanikra yetzer hara liot lashem levado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho espiritual, fazer com que se transforme até mesmo a vontade, a paixão da alma animal. A alma animal, que é chamado também o Yetzer Hara. A alma animal seria como a alma orgânica, aquelas funções orgânicas que estão presentes no ser humano de forma muito similar ao do animal. O animal também come, bebe, dorme, procria, tem instinto de sobrevivência e etc. Não é? Então nós temos esse lado nosso
da vida orgânica que é fornecido pela alma, chamada de alma animal. Mas o Yetzer Hara já é o lado mais egocêntrico, o lado, às vezes, até mais narcisista da alma animal, que ele já tem uma inclinação para o mal, para o lado negativo. O nosso trabalho, nossa missão aqui nesse mundo consiste não só em neutralizar a inclinação para o mal, o Yetzer Hara, não só domesticar a alma animal, mas também convertê-los e transformá-los para o bem, colocá-los a serviço do bem. Fazer com que essa parte do nosso coração, que antes estava, esse espaço no nosso coração, esse lado no nosso coração que estava voltado, que tinha uma inclinação, uma queda para o mal, que ele se transforme e agora esteja voltado totalmente para o bem. E esse é o tipo, sobre isso se refere o versículo bíblico, como quando nos diz, ame a Deus com todo o teu coração, o que significa com as tuas duas inclinações, até mesmo com a inclinação, até então negativa, com a inclinação do mal. Em outras palavras, esse amor descrito no Shema consiste em quê? Em levatel et haretzonot hazarim shel hanefesh ba'amit. Ou seja, depois que a pessoa reflete sobre a necessidade de Deus, a pessoa se conscientiza que o mundo não é só aquilo que ela vê de forma superficial, a olho nu, mas quando a pessoa se aprofunda e procura ver o significado, a razão de ser, a origem das coisas, então a pessoa se conscientiza que o principal não é o físico, o corpóreo, o material, etc., aquilo que nós vemos a olho nu, mas a pessoa enxerga mais profundo e sabe que há uma espiritualidade, há uma faísca divina por trás de tudo, e isso é a real existência do mundo, das criaturas, e as criaturas, portanto, são completamente anuladas diante do Criador, e o valor ideal, o valor único que a pessoa deve buscar, isso sim, de forma apaixonada, é a conexão com o Criador. Ele nos diz que esse conceito desse amor, então isso transforma as quedas, inclinações, até da alma animal, até da inclinação negativa, convertendo, ela tem interesse de saciar seu desejo, mas quando a pessoa percebe que é uma tolice investir seu desejo e paixão em coisas voláteis, em coisas que não têm significado, que não têm durabilidade, então a própria alma animal, a própria inclinação negativa vai se convencer que ela deve ficar direcionada ao divino. Portanto, esse amor significa anular todas as vontades estranhas da alma animal, que é chamado também o Yetzer Hara, inclinação para o mal, tudo aquilo, todos esses sentimentos, paixões, atrações da alma animal, da inclinação negativa, que estavam voltados aos prazeres mundanos, aos desejos corpóreos, transformar tudo isso, ou seja, até que a pessoa consiga transformar todo esse ímpeto, toda essa vontade, toda essa ânsia e essa paixão do mal para o bem, que ela passe a buscar de forma apaixonada, de forma intensa, o bem, a divindade, até que prevaleça no seu coração uma vontade única e todo o seu desejo esteja voltado e direcionado apenas e tão somente para o divino. Nos diz o Alter Rebbe, essa vontade, como se cultiva essa vontade, esse desejo por divindade? Ele nos diz, essa vontade e esse amor são decorrentes da meditação, da contemplação. Ou seja, é necessário um esforço por parte da pessoa, uma concentração muito intensa. Por quê? Porque aquilo que é físico, material, palpável, aquilo que o tato sente, isso é muito fácil da gente interagir e conviver e sentir o prazer disso, seja até no olfato, muito mais no paladar e mais ainda, quem sabe, no tato e assim por diante. Mas coisas abstratas, espirituais, para a pessoa começar a sentir isso, a pessoa tem que não é isso, a gente não vê, não ouve, não toca, não manuseia, não é? Então, para a pessoa
começar a sentir o valor disso e sentir prazer no espiritual, isso vem à custa de muito esforço meditativo, através de muita concentração, muito estudo, muita reflexão. Não é apenas o estudo, mas refletir, porque não basta apenas eu entender isso ou saber disso. É necessário me conscientizar, é necessário estar imbuído disso, é necessário que essa ideia permeie todo o meu ser, meu intelecto, meu coração, minha alma, etc. Isso requer um grande esforço, né? Porque se trata de algo abstrato, algo espiritual. Mas ele nos diz como começa todo esse processo através de meditação. Essa vontade e esse amor, noladim venimshachim me'asechel, são derivados do intelecto, da meditação da pessoa. Então esse amor por divindade que acaba causando a nulificação das outras paixões, a anulação dos outros desejos, etc., dos desejos estranhos, físicos, corpóreos, materialistas da alma animal. Então, esse amor é derivado do intelecto. O que significa isso? Que esse amor se desperta no coração da pessoa através disso, que ela medita, contempla, ela reflete na grandeza de Deus, como tudo é anulado por completo diante da divindade, como tudo é nulo diante de Deus, conforme explicado em diversos lugares da Hassidut com detalhes, através dessa meditação na grandeza, na elevação divina, na linguagem bíblica, como tudo diante dele é insignificante, é nulo, é nada, que além de Deus não existe nenhuma existência absoluta, isso faz com que se anulem todas as vontades superficiais, ou por coisas triviais, ou por coisas banais, ou coisas passageiras que a pessoa possa ter dentro de si. Então, para anular as vontades e paixões estranhas da alma animal, é necessário que a pessoa sinta de fato, vivencie o conceito de unicidade de Deus, como Deus é a única existência absoluta, a única coisa que realmente vale a pena sentir atração e paixão, e que além dele nada há, nada existe. Depois que a pessoa consegue fixar isso profundamente no seu intelecto, e do seu intelecto passar isso para o seu coração, para os seus sentimentos e emoções, sentindo como não há nada além do divino, então a pessoa vai passar a desejar apenas, então somente esse vai ser o seu objetivo maior na vida, a sua busca, a sua paixão pela conexão com o divino. Então, quanto mais a pessoa se conscientizar, quanto mais a pessoa fixar essa ideia a fundo na sua mente, no seu ser, no seu coração, que além de Deus, além da divindade, não existe nenhuma outra, não há nenhuma outra existência real. Então, isso vai gerar na pessoa esse sentimento de não querer desejar coisa alguma além de Deus, além daquilo que é a vontade divina. Nos explica o Alter Rebbe, esse é o motivo da proximidade, da conexão desses dois versículos, do Shema Israel, ou seja, o versículo que nos prescreve o amor a Deus, ele vem logo depois das palavras Hashem Echad, depois que Shema Israel, que você entender que Hashem Echad, a unicidade de Deus, né? Então isso vai gerar, através da meditação e aprofundamento nesse conceito, ao entender como Deus é a única existência real absoluta, então isso vai gerar em seguida o ve'ahavta bechol levavecha, o amor a Deus com todo o coração, ou seja, que até mesmo a alma animal, os interesses e vontades que ela tinha vão ser anulados, neutralizados, e ela vai passar a desejar apenas e tão somente a divindade, ou seja, a pessoa vai acabar amando a Deus com todo o coração, com as suas duas inclinações. Ele vai transformar até a sua alma animal, a sua inclinação negativa, em algo positivo, em vontade positiva, em desejo divino. Como nós falamos, quanto mais a pessoa absorver e incorporar essa ideia, então mais forte será o seu sentimento, o seu desejo e sua ânsia. Então, é óbvio
E talvez seja necessário enfatizar e salientar, não adianta a pessoa apenas a gente ter estudado esse trecho juntos. A pessoa tem que meditar e refletir nisso, até conseguir, são assuntos abstratos, assuntos espirituais, até estar imbuída disso. Aqui é necessário uma extrema concentração, a pessoa tem que conseguir se desconectar do físico, do material, para contemplar, para meditar, para contemplar, para se concentrar nisso, de maneira que a pessoa comece a sentir, comece a vivenciar esses conceitos, consiga se conectar com o divino, com a espiritualidade. Isso é algo que requer muito esforço e muito empenho. Isso não é algo que se acontece da noite para o dia ou em uma vez só, mas pouco a pouco, conforme a pessoa vai, conforme a Hassidut nos explica, conforme a pessoa vai se treinando a se concentrar, a meditar, refletir, absorver, então no final das contas a pessoa acaba absorvendo esse conceito e acaba sentindo isso de forma efetiva dentro de si.